Você já ouviu falar na falácia de Davos, né? É a ideia simples de que quem ganha mais tá lá no top 1% do mundo porque é mais inteligente. Eu achei ótimo esse conceito, né? Ele corresponde, a grosso modo, a uma certa mitologia em torno da meritocracia, segundo o qual os melhores se dão bem na vida. O problema é que um grupo de pesquisadores suecos publicou ano passado uma pesquisa mostrando que isso não é bem assim, sabe? Eles analisaram 59 mil homens, comparando ali suas habilidades cognitivas, né? Medidas quando eles eram jovens, com sua renda anual já como adultos, né? Para comparar juventude e tal, se aquele desenvolvimento intelectual que eles tinham lá na juventude, se aquilo foi determinante e se manteve lá como adulto. O resultado mostra que até um padrão de 60 mil euros por ano de salário, a capacidade cognitiva fazia alguma diferença. Depois disso, muito pouca, quase nenhuma diferença. E o grupo do top 1% quase nada tinha a ver com o grupo ali dos mais inteligentes, claro. Se pensarmos em termos de habilidades lógicas e de habilidades intelectuais, não fez a mínima diferença. E a pesquisa termina com um mistério, né? O que será que causaria a desigualdade aí nos extratos de bancários das pessoas com mais alta renda com a de menos renda, já que não tem diferença intelectual, né? Da onde será que viria o tal do sucesso? Se é que isso pode ser medido de alguma maneira, né? Então, uma hipótese trata do impacto das habilidades não cognitivas, coisas como a motivação, a sociabilidade, criatividade, a disciplina mental. Pô, a disciplina é importante pra caramba. Assim como a capacidade física, né? Um bom corpo precisa existir para levar o cérebro aí para passear, né? Você não pode ser um gênio e não ter um bom corpo, isso atrapalha, né? Tem alguns casos raros aí, como o do físico, o Hawkins, você viu como atrapalhou a vida dele, o quão mais longe ele poderia ter ido, caso ele não tivesse aquelas restrições. Então é fundamental também, e entra nessa equação, capacidade física, né? Não esqueça que quando você formava um menino nobre na Idade Média, você seguia um livro que existe até hoje, você encontra o PDF chamado Como Formar um Menino Nobre. A formação de um menino nobre, metade das atividades são intelectuais e metade das outras atividades são físicas, para preparar o corpo, né? Para que ele possa transportar um bom espírito, uma boa mente. Então, apelando também um pouco à filosofia, eu diria que nossos pesquisadores esqueceram um item muito essencial, que é a famosa sorte. Eu lembro do Friedrich von Hayek, economista, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, perguntando se alguém acha que uma voz afinada, um rosto bonito, uma mente poderosa, será que isso depende de algum tipo de mérito moral? Pois é. E quem sabe coisas bem mais fortuitas, como o brasileiro bilionário, vocês conhecem o Eduardo Saverin, ou Saverin, que é um dos fundadores do Facebook, né, por exemplo. Um dia ele apenas deu de cara com um nerd no dormitório da faculdade, emprestou uma grana para ele, e esse tal do nerd era o Zuckerberg. O cara ficou bilionário. Isso tem alguma coisa a ver com capacidade? Ou será que o item sorte entra nesse meio do campo que eles dizem que é desigualdade? Olha aí, era sorte ou era mérito? Bom, da minha parte, eu gosto de ver essa questão ainda sobre um outro ângulo. Será mesmo que é possível medir o sucesso de alguém a partir de uma mesma régua? A renda, por exemplo. Será que dá para medir o sucesso de alguém pela sua renda? Sério? Eu acho que não. Por um simples motivo. As pessoas, elas são diferentes por razões que vão ainda além das habilidades da sorte. Elas são diferentes também por suas diversas preferências diante da vida. Há quem queira viver a vida do Elon Musk, correndo riscos o tempo inteiro. E há quem queira a segurança de um bom emprego no Banco do Brasil. Há quem queira trabalhar 80 horas por semana numa startup, como vejo entre alguns dos meus ex-alunos, né? E há quem queira morar
na Lagoa da Conceição, lá em Floripa, como fez um velho amigo, naquela tranquilidade. São escolhas. Ainda me lembro quando decidi estudar história na faculdade, muita gente dizia: isso não dá dinheiro. É, de fato, não dava. Muito tempo depois, li sobre a história do Jeff Bezos, dono da Amazon. Ele vivia lá em Nova York, né, no mercado financeiro, mas em algum momento ele decidiu se aventurar, achou que o mercado digital ia crescer e resolveu abrir a Amazon. Durante muitos anos, ele vendia livros e eu, com meu salário de professor, comprava os livros dele, né? O resultado hoje é uma tremenda desigualdade entre nós dois. Mas a verdade é que, ainda que pareça a despeito muita desigualdade, faz muito pouco sentido comparar o seu sucesso com o meu. Isso pelo simples fato de que nossas preferências, nossos gostos diante da vida sempre foram muito diferentes. O que nós dois nunca estivemos disputando, nunca, a mesma corrida. A tal da corrida da vida. Nós nunca corremos juntos, nem na mesma direção. Como tantas vezes se dizem, lemos e até alguns vídeos por aí. A tal da corrida da vida e da desigualdade dessa corrida. Vem aí, um erro de boa parte das teorias sobre a desigualdade, que é o erro de julgar o sucesso das pessoas em sua enorme diversidade, com objetivos de vida completamente distintos, tudo comparado pela mesma régua, em geral, pelo padrão de renda. Isso vale inclusive para pessoas muito parecidas. Os professores Carlos e Roberto, por exemplo, Carlos muito cedo decidiu fazer um concurso e dar aulas em uma escola da periferia. Ele combinava aquilo com o seu gosto comunitário, né? O seu completo desinteresse por ficar rico. Ele não queria nada disso. Ele nada além de ter um emprego estável, sem risco, sem um risco de ser posto na rua no final do ano. Muito diferente do Roberto, que era um tipo inquieto, que insistiu ali em anos fazendo mestrado, doutorado, concorrendo a bolsas fora do país, até virar professor em uma universidade bacana. No fim, escreveu livros, se tornou um tipo conhecido, ganhou um bom dinheiro. Carlos e Roberto, eles existem na vida real. Dia desses, eles se encontraram 30 anos de formatura. O encontro foi afetivo, apesar da evidente desigualdade entre eles no critério de renda. Ou, quem sabe, também no quesito notoriedade, né? Mas não passa de uma cretinice dizer que isto era algum tipo de problema ou que haveria alguma desigualdade no sucesso entre eles. Carlos e Roberto eram basicamente iguais em aspecto crucial em tudo, principalmente em relação à pessoa de cada um. Ambos fizeram a vida que decidiram fazer. Eles simplesmente não estiveram em nenhum momento disputando a mesma corrida. Correu um para cada lado. Comparar essas coisas a partir de algum critério abstrato, seja renda, seja poder, ou notoriedade, fama, no fundo é apenas um sutil menosprezo à infinita variedade de fins e valores que marca, felizmente, a experiência humana. Além de não fazer lá muito sentido, há um bocado de danos colaterais nessa ideia de ficar se comparando com a vida e o sucesso dos outros. Um deles é o risco de você se enxergar sempre como um perdedor. Isso dado ao fato simples de que cabe muito mais coisas na imaginação humana do que na vida real. E não passa de uma tortura pautar a nossa vida por um futuro pretérito, por aquilo que ela poderia ser, mas infelizmente não é. Como se vivêssemos a vida do vizinho. A vida digital piorou bastante essas coisas. Diz Jordan Peterson, provocando: não vivemos mais em pequenas comunidades onde você poderia ser o melhor padeiro ou o melhor jogador de basquete daquela comunidadezinha desse tamanho. Isso não existe mais. Vivemos em um mundo real. E o sucesso do Messi ou daquele maldito colega de trabalho que está milionário surge como um clique à sua frente a todo momento no teu celular, ali na tua cara. E não há muito o que fazer a respeito disso a não ser cuidar da sua própria cabeça. Aqui,
Volto a meus dois personagens ali, o Carlos e o Roberto. Eles fizeram as suas escolhas e, obviamente, produziram resultados muito distintos. O que eles tinham em comum é o fato óbvio de que ambos tiveram acesso a uma base comum de oportunidades. Pode ser estranho, mas o que vale o mesmo para mim, valia também para o Jeff Bezos, valia para o Roberto, valia para o Carlos, valia para o Antônio. Há uma base comum. E uma base comum também não significa uma igualdade de oportunidades, porque isso não existe. E não existiria mesmo que fôssemos irmãos siameses. A sociedade deveria se preocupar obsessivamente com isso. A ideia de oferecer uma boa base de oportunidade, muitas oportunidades. A direção e a corrida que cada um vai fazer é problema de cada um, porque cada um corre numa direção diferente. Então, a ideia de oferecer a cada um uma boa base de oportunidade, similar a que tiveram Carlos, Roberto, para fazer as suas escolhas. Escolhas sobre os destinos humanos, sobre a renda que cada um terá, sobre o fato de que eu seja um professor e Bezos esteja navegando no espaço. Tudo isso deveria pertencer ao exercício incomensurável da liberdade humana. No plano individual, vale uma conclusão do próprio Jordan Peterson, que ele fala: esqueça o sucesso dos outros. Ou quem sabe, aprenda alguma coisa com ele. No mais, não se compare com alguém hoje. Se compare com quem você foi ontem. Fica a dica.